19 horas e 21 minutos, a gente segue discutindo aqui o cabelo do Carlinhos Mosmo, né? Diz que dá muito brilho no teu cabelo. Poxa Agora vida, o muito Chau acha que obrigado. saudade Adão, de ti aí, Carlinhos. Adão, tu é um cara legal, viu? Tu é um cara legal. Maravilha. Assim, é realmente muito legal. Maravilha. Fernando Marco, chegou a hora do nosso ponto final. Eu não sei porquê. Sabe que uma herança que eu recebi do meu avô, ele faleceu e eu fui lá e digo, isso aqui é meu. Sabe aquela partilha, assim, quando cai todo mundo que nem urubu nos bens, né, de quem morre? Né? Como diria Maquiavel, as pessoas esquecem mais fácil a perda de um ente querido do que a perda de um bem. Uma coisa horrível que eu estou falando aqui, né? Mas eu me joguei que nem urubu em cima de uma coisa que ele tinha, que para mim era uma coisa preciosa. Toda vez que eu ia na casa dele em Canoas, eu pegava aquele livro que se chama Os Césares, do Ivar Lissner, que é um historiador alemão. E foi legal que eu me joguei em cima desse livro e ninguém reivindicou, ninguém falou nada. Tá, pega o livro velho lá, o livro é de 1953. E aí, esses dias eu estava fazendo uma pesquisa em cima porque eu acho o livro muito bom de se ler, sabe? Conta toda a história dos Césares, desde o Marco Aurélio, o Júlio César, o Marco Antônio Cleópatra, o Cláudio Messalina, o Heliogábalo, o Sétimo Severo, enfim, todos os imperadores, desde a fundação de Roma até o ano 300 e pouco ali, quando Constantino transformou Roma no centro da Igreja Católica. Por que eu estou falando isso? Porque o livro, para mim, sempre foi uma pérola. Assim, eu sempre tive uma afeição por aquele livro, uma coisa impressionante. E agora eu descobri, um tempo atrás, agora 1 ano, 2 anos atrás, que esse Ivar Lissner, vou pesquisar com o Wikipedia, agora fica... Wikipedia, fica muito fácil tu descobrir quem são as pessoas. O Ivar Lissner, ele era um historiador e ele era extremamente, umbilicalmente ligado ao Adolf Hitler. Sabe? Então eu li o livro de um nazista a vida inteira. Só que como é um livro de história, ele nunca fez nenhuma menção a nazismo, a nada, né? Mas agora eu estou lendo o livro com outros olhos e se tornou mais interessante ainda, sabe? Porque daí tem muito aquela coisa do culto à personalidade, né? Então, eu não sei por que eu estou falando isso agora no meu ponto final. Mas Maravilha. Mas até porque a gente... Eu falei que eu gosto de Isso, dar discurso no Isso ponto porque final, era fica só 1 bravo. minuto e meio. A gente está tão vinculado à política, à conjuntura, aquela coisa toda... Eu quero que tem... fumar o que ele fumou. Isso foi um boa noite que eu botei agora por causa do Zika vírus aí do troço. Muito obrigado. Maravilha, o teu ponto final foi maravilhoso hoje, Fernando Marco. Muito obrigado. Carlinhos vai dar o ponto final. Depois os guri botam lá a tecla SAP, aquela. Exatamente. Tá, o ponto final é o seguinte. Primeiro eu quero comentar um assunto aí que me surgiu essa semana. Se o governo do PT, Partido dos Trabalhadores, está no governo há 13, 14 anos, por que o MST faz protestos Continua sem teto. e apoia o PT? Eu não entendi. Isso que eu não consigo entender na minha vã inocência. E também mandar um grande abraço para os nossos artistas locais. Por exemplo, a Priscila Brenner fez um show ontem no Schwan Tower, um show fechado, que a rua estava lotada de gente na rua ali, entrando com fila. E depois... amanhã ela vai estar na Play TV em São Paulo, Priscila Brenner, The Voice Brasil, de Novo Hamburgo. Dia 9/4 ela vai estar no Incomum e dia 26/4 na Festa do Pinhão em Lages. Beijo, Priscila Brenner, excelente cantora, sucesso para ti. Maravilha. Carlinhos, teu ponto final. O programa hoje foi curto para ti. Hein? Tudo bem, eu acho que chegou atrasado, tem que falar menos, né? O Canizo não contou anedota? Hoje o Carlinhos não contou Posso piada. contar eu, Por então? favor. Então, assim... Cuida do horário. Só não pode ser melhor que as dele, senão a gente já vai trocar ele, né? Da cintura para cima. Depende de que a pessoa pensa, ela pode não gostar da anedota. É uma anedota antiga, velha, mas que ela sempre se atualiza. A história é assim. Uma menina fez uma redação, mostrou para a professora, né, dizendo, minha gatinha teve 7 gatinhos. 5 deles acham que a Dilma é corrupta e tem que cair, e 2 acham que isso é só armação política, porque os outros é que querem tomar o poder e continuar né, enfim, continuar nos esquemas. Aí a professora achou muito legal aquilo
e pensou assim, eu vou mostrar uma reunião de pais para os pais se conscientizarem. E aí, uma semana depois, a menina leu a redação e disse assim, minha gatinha teve 7 gatinhas. Todos eles acham que essa coisa de impeachment é só armação porque querem derrubar a Dilma para os outros entrarem no esquema. E a professora ficou chateada, mas como a menina... Há uma semana atrás, 5 achavam que ela era corrupta e 2 achavam isso que tu falou agora, que todos... Como é que é essa história? Não, professor, é que passou uma semana, daí todos abriram os olhinhos. Que barbaridade. Beija, Krumen, teu ponto final. Eu ainda fico com As piadas do Caniza, as do Caniza. pra sorte Com dele. todo o né? respeito que o secretário merece. Eu sei que tu prefere a dele. Dos 5 gatinhos. Não, o meu ponto final é convidar os telespectadores para quarta-feira da semana que vem, dia 6, às 3 horas da tarde, o secretário me corrige, a peça O Quarto Sinal, no Teatro Pascoal Carlos Magno, do Centro Municipal de Cultura, com o decano do Teatro Hamburguense, Lorival Pereira, acompanhado pelo não menos decano Arturo de Oliveira, num espetáculo que eu considero imperdível, uma das melhores peças de teatro que nós tivemos nos últimos anos em Novo Hamburgo, brilhantemente escrita pelo Fábio Ferraz e dirigida pela Elisa Machado, com Lorival Pereira e Arthur de Oliveira no elenco. Faz parte da programação do aniversário de Novo Hamburgo, né? 89 anos de Novo Hamburgo, e Lorival com 88 anos, Para 89 sobe aos esse palcos. E faz 89 este ano também, sobe aos palcos para mostrar esse trabalho, que, como pano de fundo, mostra o abandono de uma casa de espetáculos, e ele vai, um dos personagens, em defesa desse prédio para não ruir. Qualquer semelhança com a CEMEC 2 não é mera coincidência. Muito bem. Gente, Depois teremos um debate sobre esses temas, sobre a luta do pessoal da cultura e também sobre a questão da Esse detalhe eu não idosos. tinha. Estás Maravilhoso. convidado para participar porque tu foi um agente importante. Muito obrigado. muito bem, muito bem. Meu ponto final hoje ele vai para todos os lados aqui, né? Com tristeza a gente fica sabendo que dos 9 gaúchos na comissão do impeachment, 5 têm pendências judiciais, né? Os parlamentares, puxa vida, sumiu a notícia para mim aqui. Mas os deputados Jerônimo Gergen, deputado Osmar Terra, deputado... eu trago essa lista para a gente conversar na sequência sobre ela. A gente vai falar mais sobre o aniversário de Novo Hamburgo na sequência, nos programas de amanhã e de sexta. É certo que o feriado foi antecipado da terça-feira, dia do aniversário da cidade, para a segunda-feira, o que causou em algumas pessoas um certo desconforto. E aí hoje nós conversamos com o pessoal do CDL e Sindilote, que foram os propositores da ação há 2 meses atrás. De fato, era o interesse dessas classes que o feriado fosse, em vez de se ter 4 dias de feriadão para muita gente, prejudicando muito o comércio, então que se tivesse ali um aproveitamento de toda a cidade, né, de muita gente, desses 2 dias, racionalizando isso. Mas aí é a velha discussão de o que vale mais a pena, do que se sobrepõe. É comemorar o aniversário na data certa, para que tenha maior relevância isso, ou é a coletividade, né, que talvez tenha preferido realmente um fim de semana prolongado, que todos nós merecemos, né? E o que me assusta muito, deve assustar todos nós gaúchos, é a gripe H1N1, que já fez mortos em 3 estados brasileiros e que está chegando por aí, né? O inverno tende a ser um pouco mais rigoroso do que foi o ano passado. O Rio Grande do Sul estuda a possibilidade de antecipar a campanha de vacinação. Eu, como obeso mórbido, agradeço, né? Porque uma das maiores taxas de incidente de mortes é entre os obesos, né? Pessoas grávidas, enfim. E a gente está de olho aí para que todo mundo tenha muito cuidado. A gente tinha o costume lá de lavar a mão, de passar o alquinho, isso tudo virou verdade para nós. E, como sempre, a gente deixa de fazer essas coisas, de praticar esses hábitos que são tão importantes. A gente fica por aqui e volta amanhã às 18h30 para conversar com você sobre o que está acontecendo na nossa cidade, tudo o que acontece mundo afora e que repercute aqui.
Até lá!